Seção 3ª. Dos atos e termos processuais. Artigo 68. O presidente da comissão, após nomear o secretário, determinará a autuação da portaria e das demais peças existentes e instalará os trabalhos, designando dia, hora e local para as reuniões, e ordenará a citação do acusado para apresentar defesa inicial e indicar provas, inclusive rol de testemunhas com no máximo de 5 nomes. Artigo 69. Os termos serão lavrados pelo secretário da comissão e terão forma processual. Parágrafo 1º. A juntada de qualquer documento aos autos será feita por ordem cronológica de apresentação, devendo o presidente rubricar todas as folhas. Parágrafo 2º. Constará dos autos do processo a folha de antecedentes funcionais do acusado. Parágrafo 3º. As reuniões da comissão serão registradas em atas circunstanciadas. Parágrafo 4º. Todos os atos, documentos e termos do processo serão extraídos em 2 vias ou reproduzidas em cópias autenticadas, formando autos suplementares. Artigo 70. A citação do acusado será feita pessoalmente ou por edital e deverá conter: inciso 1º. A descrição dos fatos e os fundamentos da imputação. Inciso 2º. Data, hora e local do comparecimento do acusado, para apresentação da defesa e interrogatório. Inciso 3º. A obrigatoriedade do acusado fazer-se representar por advogado. Inciso 4º. A informação quanto à continuidade do processo independentemente do não comparecimento do acusado. Parágrafo 1º. A citação pessoal será feita, preferencialmente, pelo secretário da comissão, apresentando ao destinatário o instrumento correspondente em 2 vias, devidamente assinadas pelo presidente e acompanhadas do termo de acusação. Parágrafo 2º. O comparecimento voluntário do acusado perante a comissão supracitação. Parágrafo 3º. Quando o acusado se encontrar em lugar incerto, ou não sabido, ou quando houver fundada suspeita de ocultação para frustrar a diligência, a citação será feita por edital. Parágrafo 4º. O edital será publicado, por uma vez, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação da localidade do último domicílio conhecido, se houver, e fará remissão expressa ao termo de acusação. Parágrafo 5º. Recusando-se o acusado a receber a citação, deverá o fato ser certificado à vista de 2 testemunhas. Parágrafo 6º. A designação da data para apresentação da defesa inicial e o interrogatório do acusado respeitará o interstício mínimo de 5 dias contados da data da citação. Seção 4ª. Da instrução. Artigo 71. A instrução respeitará o princípio do contraditório, assegurando-se ao acusado ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Artigo 72. Os autos da sindicância, se realizada, integrarão o processo disciplinar como peça informativa. Artigo 73. A comissão promoverá o interrogatório do acusado, a tomada de depoimentos, acareações e a produção de outras provas, inclusive a pericial, se necessária. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um será ouvido separadamente, podendo ser promovida acareação, sempre que divergirem em suas declarações. Parágrafo 2º. A designação dos peritos recairá, preferencialmente, em policiais militares com capacidade técnica especializada, e na falta deles, em pessoas estranhas ao serviço público estadual, com a mesma capacidade técnica específica para a investigação a ser procedida, assegurado ao acusado a faculdade de formular quesitos. Parágrafo 3º. O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
Artigo 74. A defesa do acusado será promovida por advogado por ele constituído, ou por defensor público ou dativo. Parágrafo 1º. Caso o acusado, regularmente intimado, não compareça sem motivo justificado, o presidente da comissão designará defensor público ou dativo. Parágrafo 2º. Nenhum ato da instrução poderá ser praticado sem a prévia intimação do acusado e do seu defensor. Artigo 75. Em qualquer fase do processo, poderá ser juntado documento aos autos, antes do relatório. Artigo 76. As testemunhas serão intimadas através de ato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente delas, ser anexada aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for policial militar, a intimação poderá ser feita mediante requisição ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia, hora e local marcados para audiência. Parágrafo 2º. Se as testemunhas arroladas pela defesa não forem encontradas, e o acusado, intimado para tanto, não fizer a substituição dentro do prazo de 3 dias úteis, prosseguir-se-á, nos demais termos do processo. Artigo 77. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Antes de depor, a testemunha será qualificada, não sendo compromissada em caso de amizade íntima ou inimizade capital ou parentesco com o acusado ou denunciante, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Artigo 78. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra, que emitirá o respectivo laudo, facultada ao acusado a indicação de assistente técnico. Parágrafo único. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos ao processo principal, ficando este sobrestado até a apresentação do laudo, sem prejuízo da realização de diligências imprescindíveis. Artigo 79. O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o local onde será encontrado. Artigo 80. Compete à comissão tomar conhecimento de novas imputações que surgirem, durante o curso do processo, contra o acusado, caso em que este poderá produzir novas provas objetivando a defesa. Artigo 81. Ultimada a instrução, intimar-se-á o acusado, através de seu defensor, a apresentar defesa no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo. Parágrafo único. Havendo 2 ou mais acusados, o prazo será comum de 20 dias, correndo na repartição. Artigo 82. A ausência do policial militar acusado, regularmente citado, não importará no reconhecimento da verdade dos fatos. Artigo 83. Apresentada a defesa final, a comissão elaborará relatório minucioso, no qual resumirá as peças principais dos autos, e mencionará as provas, em que se basear, para formar a sua convicção, e será conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do policial militar, indicando o dispositivo legal transgredido, bem como a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público, e, em especial, para o serviço policial militar propriamente dito, além das circunstâncias agravantes e atenuantes. Parágrafo 1º. A comissão apreciará separadamente as irregularidades que forem imputadas a cada acusado. Parágrafo 2º. A comissão poderá sugerir providências, para evitar reiteração de fatos semelhantes aos que originaram o processo e quaisquer outras, que lhe pareçam de interesse público. Artigo 84. A comissão terá o prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10,
para entregar o relatório final à autoridade competente que a instituiu, a contar do término do prazo de apresentação da defesa final. Artigo 85. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido para julgamento pela autoridade que determinou a instauração.